Olá pessoal, mais uma semana com novos vídeos aqui no nosso YouTube, no nosso Instagram. Convido vocês a seguirem e lembro que esses vídeos foram escolhidos por vocês, aqueles que interagem nas nossas enquetes, que gostam de receber um pouco mais de conteúdo, e eu convido sempre a continuarem votando, continuarem interagindo, tirando dúvidas. Recebo várias dúvidas após os vídeos estarem no ar e é isso que eu quero. Eu quero que vocês interajam, que a gente possa trocar um pouquinho de ideias e com isso o nosso conhecimento cresce, tanto para vocês quanto para mim. Então hoje o vídeo vai ser sobre exercícios corretivos para cifose. Cifose. Esse termo ele é muito comum, mas eu quero dizer para vocês que a cifose em si, ela é uma curvatura normal da coluna. O grande problema são as hipercifoses. Hipercifose, como o nome já diz, é um aumento exagerado da curvatura da coluna em relação aos padrões normais de curvaturas. Mas como se forma o processo de hipercifose? Esse processo, essa deformidade, pode ser estrutural. A pessoa pode, inclusive, já ter nascido com essa curvatura exagerada da coluna, projetando sempre os ombros à frente e gerando, então, o processo de hipercifose. Mas também existem fatores externos, como má postura, falta de exercício, exercícios feitos de forma errada, condições de trabalho, muita ativação de alguns músculos, pouca ativação de outros. E como eu já falei para vocês, para se trabalhar em equilíbrio, geralmente trabalhamos duas vertentes: ativação muscular e facilitação muscular. Essa é uma maneira que eu, Augusto, gosto de trabalhar para conseguir então buscar equilíbrios. E isso que nós precisamos fazer para corrigir a hipercifose é justamente achar o equilíbrio entre a cadeia anterior e a cadeia posterior. Muitas vezes a cadeia anterior, geralmente musculaturas maiores como o peitoral, como o deltóide anterior, estão muito ativados, ou seja, eles estão muito ativos em relação à cadeia posterior. E a cadeia posterior, dorsais, deltóide posterior, trapézio, podem estar pouco ativados, e isso então pode ocorrer que o corpo faça esta projeção à frente, formando então a hipercifose. Vou dar alguns exemplos para vocês. Exemplo número 1. O jovem, muito tempo no computador, ele tem um processo de curvatura acentuada em função da sua postura normal. O que nós precisaríamos fazer? Provavelmente a musculatura de anteriores ela está totalmente ativada, pois ele usa muito, assim como outras profissões em que se usa muita força para exercícios ou para movimentos da cadeia anterior. Então, esse jovem está totalmente ativado. O que nós precisaríamos fazer? Primeiro, facilitação da cadeia anterior, ou seja, liberações, alongamentos, para tentar então uma expansão do peitoral em relação à parte das costas. Outra facilitação, liberações miofasciais, alongamentos, como já falei, trabalho de mobilidade. Esses seriam alguns dos principais aditivos a serem incrementados para fazer essa facilitação da cadeia anterior. Já na cadeia posterior, provavelmente quando ela pende à frente, ela pode estar com fraqueza muscular, regiões das escápulas pouco ativadas, e isso então nós corrigiríamos com exercícios de fortalecimento gerando maior ativação. Então, neste simples relato eu mostro para vocês, o equilíbrio pode ser necessário para isso. Facilitação da cadeia anterior, ativação da cadeia posterior, ok? Legal, Augusto. Então, como que eu posso fazer isso? Relaxar a cadeia anterior ou facilitar a cadeia anterior e ativar ou fortalecer a cadeia posterior. Vou mostrar para vocês alguns exercícios simples e alguns, então, que você pode fazer em casa, na academia, enfim, onde você estiver, cada vez ajustando para o material que você tenha também. Antes disso, antes de irmos direto para os exercícios, quero salientar para vocês uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos: a relação do efeito em cascata das articulações em termos de mobilidade. Por exemplo, vou voltar numa postura aqui. Eu tenho uma projeção, uma anteroversão do quadril. Meu quadril com pouca mobilidade, ele faz uma anteroversão.
Você percebe que essa anteroversão reflete na minha postura? Ou seja, muitas vezes nós estamos lutando com ativação e facilitação da cadeia superior, peitoral, dorsal, mas se nós fizéssemos então um ajuste no quadril, poderia já conseguir também um grande efeito. Então, esse diagnóstico ele é um diagnóstico clínico, geralmente. Você vai precisar saber exatamente o porquê que você tem esta hipercifose, se é alguma coisa diretamente relacionada a encurtamento, a postura, ou se você também pode acabar tendo que mexer em outras articulações, no caso aqui, o quadril. Então, o diagnóstico é muito importante e os exercícios que eu vou mostrar para vocês, eles são muito mais relacionados a isso, ativação, alongamento e fortalecimento desta região superior. Faça eles, não vão fazer mal algum, porém, tem que ter um diagnóstico ideal para a gente saber se realmente estamos no caminho certo. Vamos então aos exercícios. Como falei para vocês, facilitação da musculatura peitoral deltoide anterior. Alguns exercícios como alongamentos, sempre muito importantes, e vou mostrar para vocês dois exercícios muito semelhantes. Mãos na cintura, puxa o ar, inspira bem e projeta as escápulas para se unirem lá atrás. Mantém um pouco de isometria, relaxa e pode fazer um pouco mais dinâmico também, com movimentos, bastante ativação, bem controlados. Eu uso séries de 20 repetições. Outra variação, dedos cruzados atrás da cabeça, todo cuidado para não projetar mais ainda o pescoço à frente, na região cervical. Então, sem fazer força no pescoço, você expande os cotovelos em direção às costas. Pode soltar bem o ar, infla bem o peito, expande bastante. Esses dois exercícios estariam então fazendo uma facilitação, um alongamento na região de peitoral e deltoide anterior. Outro exercício. Com o cabo de vassoura simples, você pode fazer um exercício que vai fazer uma ativação escapular e também um alongamento do deltoide anterior. Vamos lá. Eleva-se ao máximo de amplitude que você consegue, trabalhando mobilidade, retorna, eleva. Você pode fazer somente a isometria, sustentando um tempo maior, e pode fazer também com os movimentos. Outra variação, com o cabo de vassoura também, você pode projetar os seus cotovelos entre o cabo de vassoura e projetar então o seu peitoral à frente, ombros para trás, escápula juntando. Respiração profunda. Respiração profunda. Dois exercícios que a gente poderia trabalhar com cabo de vassoura. Essa primeira parte, então, nós promovemos uma facilitação na cadeia anterior e agora vamos fazer, então, um pouquinho de ativação na cadeia posterior. Se você não tem, ou na sua academia não tem, é interessante adquirir faixas elásticas, Superband, borracha de soro, TheraBand. É sempre importante para fazer alguns exercícios que trabalhem reforço, trabalhem ativação de forma mais sucinta. Um exemplo, pegamos o braço estendido, mais ou menos um pouquinho mais afastado que a largura do ombro, e eu vou fazer uma ativação das escápulas. Eu levo até encostar no peitoral com os braços bem estendidos. Observe que a escápula encaixa bem, ela ativa, não é o simples movimento de abrir e fechar, tem que ter ativação escapular. É muito importante que você não abra mão das puxadas e remadas. Por quê? Só com elas você vai poder fazer uma ativação muito grande da região dorsal e uma adução das escápulas, que é esta aproximação que nós pedimos para você. Vou dar alguns exemplos de remadas. Vou fazer com a Superband, mas você pode fazer também com halteres, com barras, na máquina, onde você quiser. TRX, você tem várias opções. Vou demonstrar aqui porque o que mais me interessa é mostrar para você essa aproximação da escápula, este movimento da escápula com uma Superband, o cotovelo bem estendido no início, o ombro direcionado à frente também para fazer uma ativação maior. Então eu contraio o ombro e eu faço uma adução escapular.
Eu alongo total e eu contraio total. O movimento é bem completo. Outra variação, remada unilateral, com o mesmo propósito, ativação escapular e grande dorsal. Pessoal, mostrei então alguns exercícios para ativação da cadeia posterior, grande dorsal, deltoide posterior, e alguns de facilitação da cadeia anterior, peitoral, deltoide anterior. Várias opções você vai ter, mas uma das coisas que eu gostaria que você fizesse sempre é o trabalho de mobilidade. O trabalho de mobilidade, principalmente na região escapular, ele permite então que você consiga muitas vezes corrigir os problemas relacionados à hipercifose. Espero que tenham gostado. Obrigado a quem votou nas nossas enquetes e sigam votando. Assim, trazemos sempre um conteúdo que você escolheu.